levar vocês a um pensamento que é o seguinte. Quando eu comecei a fazer esses vídeos na internet, falando sobre assuntos polêmicos dentro da capoeira e tudo mais, eu ficava por anos tentando entender por que algumas coisas só aconteciam na capoeira. Por que algumas pessoas, alguns mestres, professores, contramestres, faziam coisas que seriam inimagináveis fora da capoeira, mas que dentro da capoeira aconteciam e era permitido e era protegido pelo próprio capoeirista. Atrocidades que os capoeiristas simplesmente, legal, é maluco. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Pô, esse cara é mó maluco, cara, olha lá o que ele tá fazendo. Não é maluco. Não é maluco, o nome não é esse maluco. O nome do que a pessoa estava fazendo não era maluquice, era outra coisa. Mas nós dentro da capoeira aceitávamos isso, né? Eu digo aceitávamos porque muitas coisas vieram à tona e nós começamos a colocar barreiras sobre algumas coisas, né? Estamos perfeitos? Não, não estamos perfeitos, estamos procurando a nossa melhoria a cada dia. Eu acredito nisso. Bem, dito isso, eu quero levar vocês a um outro ponto. Quando eu comecei a analisar o comportamento das pessoas e por que elas faziam aquilo dentro da capoeira, milhares de coisas que não vem ao caso, não vou numerá-las, mas você sabe do que eu estou falando, eu comecei a ver um comportamento que era praticamente de quase todo mundo, né? Para não generalizar. A pessoa, ela vive dentro do mundo da capoeira. Ela não tem um mundo externo, ela não tem um convívio com o restante da sociedade do lado de fora, sabe? Ela vive dentro do mundo da capoeira, ela sai do treino da capoeira, vai para a roda de capoeira, vai para o seminário de capoeira e vive na capoeira. Quando ela está lendo alguma coisa é sobre a capoeira. Isso é legal? Isso é muito legal. E agora você está se perguntando, mas qual é o problema então? O que você está falando? O problema aqui é que não podemos ser uma pessoa, sermos bitolados, sabe? Ser pessoas assim, que nós só conseguimos enxergar uma roda de capoeira. Isso faz mal para o ser humano, sabe? Você não pode viver, por exemplo, se você é uma pessoa religiosa, e agora eu estou botando uma aspas, né? Você não pode viver só dentro da sua religião. Como se nada mais no mundo existisse, como se as regras da sociedade não existissem. Só existisse aquilo que existe dentro da sua religião. Só aquilo que lá dentro da sua religião fala é a verdade. Todo o restante do planeta é mentira, não existe, é loucura, Sabe? Isso é ser uma pessoa bitolada, você não consegue ver além dos muros da sua religião. E eu estou falando religião porque é uma coisa bem polêmica, cada um de nós temos a nossa religião. E eu canso de ver, por exemplo, aqui na internet, pessoas afirmando coisas que não têm a menor coerência. A menor coerência. Mas por que não tem a menor coerência? Porque isso realmente não existe, só existe naquele mundo onde a pessoa vive. Mas as leis, e aí está um outro ponto que nós vamos entrar já, as leis que regem a sociedade não compactuam com aquilo que a pessoa está falando. Mas 99,9% das vezes as pessoas nem sabem como funciona a lei. Por isso ela está afirmando isso, porque ela está dentro de um mundo onde as leis que ela acredita funcionam daquele jeito, mas não para o restante da sociedade. Está conseguindo entender? Vou deixar mais claro. Quando você tem uma pessoa que não convive com a outra parte da sociedade, quando eu digo conviver, ter amigos fora da capoeira, você ir a um cinema, ir a um teatro, ler um livro, sabe, ver um documentário, procurar ouvir outro tipo de música, se abrir para o restante do planeta, né? Para o restante das outras pessoas que estão fora ali, dentro do contexto do seu bairro, saber quem é o prefeito, saber quem é o governador, quem é o presidente, quem é o ministro, ler alguma coisa. Quando você faz esse tipo de coisa, você faz parte, você é inserido dentro da sociedade e você também é capoeirista. Então você passa a entender, né, da sua capoeira, que é o que você gosta, isso você sabe muito bem, mas você está dentro do contexto da sua sociedade. Você passa a ser também
uma pessoa crítica, onde você vai poder dar ideias, você vai poder debater assuntos e não ser levado simplesmente, de repente, quando precisa discutir sobre alguma coisa, alguém te conta alguma história através do Zap e você, olha aqui, isso aqui é verdade porque veio do cara da capoeira, ele me falou sobre isso, mas você não sabe, porque você não tem a menor ideia sobre as leis, você não procura saber, esse cara tá falando isso, mas de onde ele tá tirando essa ideia? Deixa eu procurar saber. Isso faz parte, sabe? Isso faz parte. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque no passado, a maioria das pessoas que cometeram erros gravíssimos dentro da capoeira eram pessoas que, quando você passa a analisar a vida dela, estudar, ver como funcionava o cotidiano dela, você vai entender que essa pessoa é uma pessoa que ela vivia dentro do mundo da capoeira e desconhecia completamente o mundo fora. E é muito fácil de você ficar alienado, sabe? Ficar out, fora de tudo. E só pensando aqui dentro. E aí você perde a noção. Tem um filme chamado Meu Nome Não é Johnny, um filme brasileiro. Acho que é o Selton Mello, que é o protagonista. Que em algum momento do filme, quando o cara é preso, ele fala o seguinte: olha, eu nunca soube o que é estar dentro ou fora da lei. Para mim não existia isso. Eu não sabia o que era dentro, o que é fora da lei. Então, quando você vê as pessoas fazendo isso, é porque a pessoa realmente está à margem da sociedade. E aí eu quero dizer à margem da sociedade não de uma maneira negativa ou pejorativa, mas à margem da sociedade porque a pessoa se exclui, ela fica dentro da capoeira, socamente dentro da capoeira, e aí ela perde o lado social dela, onde ela precisa ter conhecimento de várias outras coisas, e passa a ser simplesmente o capoeirista. Muito bom, nós devemos ser capoeiristas, mas precisamos ter o nosso lado crítico de sociedade. Por isso que muitas das vezes, quando eu faço vídeo falando sobre temas da sociedade aqui, muitas pessoas se levantam contra mim. Por quê? Porque acham que eu não deveria estar falando sobre isso aqui. Mas nós somos seres humanos e vivemos dentro de sociedades. Cada um dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, dentro do contexto da sua família. Precisamos entender o que está acontecendo fora. Sabe? Para a gente poder ter nossas opiniões e também saber a diferença entre o que é opinião e o que é lei. O que é lei e o que não é opinião. Mas isso ali está errado, aquele cara está falando ali é uma mentira, ele não sabe porque é isso aqui. Mas aonde você tirou essa ideia? De onde tirou essas informações? Você viu se o que esse cara está falando é errado ou se o que ele está falando é uma coisa que você não gosta? Mas mesmo que você não goste, ele está falando de coisas que estão dentro da lei. Sabe? Coisas como essa. Por exemplo, a Terra não é redonda. Não, a Terra não é redonda, a Terra é plana. Mas da onde você tirou essa ideia? Quem está dando essa informação? E todos esses bilhões de dólares que as pessoas gastam para ir à Lua, para fazer foguete, para ter visões lá de cima, para ter satélite, para ter tudo isso, a ciência até aqui. Vamos ignorar tudo isso? Isso é só um exemplo, sabe? E aí, da onde você tira? Então, para você debater as coisas, você precisa sair da caixa dentro da capoeira e olhar fora. Mestre, tá querendo me embranquecer, eu vou ficar dentro dessa sociedade branca. É sobre isso também. É sobre isso também. Porque se você está dentro de uma sociedade e tem as leis são para todos, né? Ela é para todo mundo, independente da sua cor. Isso não tem nada a ver com embranquecimento, tem a ver com você saber sobre as regras que regem a sociedade. Você aqui... Olha, eu vivo aqui, no leste europeu, na Sérvia. Eu preciso saber das regras que existem aqui para que eu não seja preso na rua, de bobeira, sem saber o porquê. Então eu preciso saber como funciona. Eu não posso falar, eu sou brasileiro, eu não quero saber. Não, eu preciso saber. Independente se eu sou negro, se eu sou branco aqui, eu sou negão. E só tem eu de negro, às vezes eu fico durante meses sem ver um negro na rua. Mas eu tenho que saber da lei, porque a lei não é para branco, a lei é para qualquer pessoa. Tá entendendo? Os vídeos que faço, às vezes, são importantes
quando eles não estão falando também de capoeira, para que nós possamos ser inseridos dentro do contexto e entender mais sobre o que está acontecendo com a nossa vida, com o nosso planeta, com a nossa sociedade, com a nossa família, com os nossos entes queridos e também dentro da nossa capoeira e saber até falar com mais base. Valeu, galera? Olha, desculpa, mas tem que ter esses vídeos também. ABP em movimento, forte abraço, Deus é bom e gosta da gente. Somos todos capoeira, veste o mestre pulmão, mas quer vestir você também. Até já.